Fala galera, Ricardinho Matemática na área, exatamente, o seu professor de matemática, mais uma vez estamos aqui para outra aula de matemática falando a respeito de álgebra, Ricardinho, exatamente, a álgebra está no nosso dia a dia, a gente tem que aprender aí a álgebra para poder desenvolver bem legal aí esse conteúdo, exatamente, só que hoje eu vou pegar essa álgebra e misturar com algumas figuras que a gente viu em aulas anteriores de sequência, e a gente vai gerar a figura e gerar uma expressão algébrica. Como assim, Cardinho? Exatamente, hoje vai ser top, vai ser aquela aula padrão, aquela aula show de bola para poder desenvolver. Então eu conto com a participação de vocês para que essa aula hoje seja massa. Essa aula vai ser top de linha, vai ser bem fera mesmo, tá bom? Então, a aula de hoje, a gente vai desenvolver esse conteúdo específico. E esse conteúdo, a gente vai precisar daqueles assuntos anteriores. Professor, eu não peguei aquela aula lá a respeito de sequência lógica. Aí, se você não pegou, você vai lá na playlist do conteúdo e vai desenvolver bem direitinho. Não, Nádia, é só fazer uma revisãozinha. Sim, com certeza. E aí, você vai observar esse conteúdo. Olha lá no playlist do YouTube e vai fazer a revisão, tá bom? Não, Nádia? Com certeza. Pessoal, no playlist você tem todas as matérias e todas as aulas, né? Então fica bem mais fácil de você lidar com isso. Tá? Então, com certeza, qualquer dúvida que você tenha do assunto anterior, você abre a playlist e domina o assunto. Tá certo? É tranquilo. Exatamente, gente. Então a gente vai conseguir hoje desenvolver todo o conteúdo, porque a participação de vocês vai ser fenomenal, exatamente. Então eu continuo querendo que vocês estejam aí bem animados para poder a aula ser massa, tá certo? Então, bora analisar aqui direitinho, ó. Se eu tenho essa aula maravilhosa pela prefeitura que está proporcionando para você, pela TV, pelo aplicativo, pelo computador, e você vai perder tempo, analisa a aula de Ricardinho, conjunto com o Nádia, que está aqui no chat comigo, e você vai ver que você vai adquirir esse conhecimento e vai levar para si bem direitinho. E não esquece, hein, que esse aplicativo específico, você vai colocar um QR Code aí direitinho, para vocês observar e baixar esse aplicativo aí na sua playlist e conseguir conversar comigo aqui no chat, bem devagarzinho, tá bom? Então, a gente vai ter hoje, aí no chat, a professora Nádia, que ela já falou um pouquinho com vocês hoje, e ela vai me acompanhar, vai desenvolver direitinho com vocês toda a aula de hoje. E não esquece que essa aula também você pode ter em outros veículos de comunicação, mas só que ao vivo é melhor, porque tem um chat para conversar com o Ricardinho e com o Nádia aqui, né? Não é isso, Nádia? Com certeza. Exatamente. Então, a Nádia está a posta aqui, vendo cada comentário de vocês, para poder eu tirar essas dúvidas de vocês. E também vocês participar da aula com o Ricardinho, né? Não deixa ele sozinho, não. Venha-se embora conversar com o Ricardinho. Bom, a gente vai observar também que tem no YouTube a playlist completa, exatamente. Tem lá, 8º ano, todos os conteúdos aula do 8º ano específicos. E esses conteúdos estão contemplados lá em dias específicos, dizendo, tal dia tem a aula de matemática, de português, a de geografia, a de história, tem a matéria e o dia específico lá. Professor, mas eu estou com dificuldade naquele assunto de 4 operações. Você vai lá na aula do 6º ano, e aí você vai à revisão do 6º ano e ver os conteúdos anteriores, para depois vir lá em Ricardinho, no 8º ano, e acompanhar o nosso conteúdo. É tudo salvo para você, tá tudo certinho. É só você ter um ambiente de estudo separado, para você aí fazer toda a anotação e acompanhar a aula de Ricardinho. Então não esquece não, ó. Pega o lápis, caneta, borracha, um ambiente de estudo bem saudável aí, deixa aí guardadinho para você e anota tudo que vai ser comentado nessa aula, que vai ser muito importante, tá bom? Vamos lá, preste atenção. Eu quero que vocês acompanhem cada tópico, cada item e você observar aí o que é que vai acontecer nas sequências. A gente teve uma aula dessa, só que a aula dava um valor numérico. Agora, a aula não dá um valor numérico. A aula vai dar uma expressão algébrica. Olha que lindo. Expressão algébrica. Você vai conseguir montar uma expressão a respeito disso. Então, na tela tem assim, 2, 6, 10, 14, 18, 22. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, pensar. O
que é que tem aí de comum nesses números? O que é que eu posso imaginar para encontrar algo nessa sequência? Aí a pergunta é assim embaixo. O número que vem imediatamente depois de n pode ser representado por qual sequência lógica eu posso colocar aí? Isso cai até, gente, concurso público para vocês futuramente, quando você fizer o ETE, uma prova de escola técnica, esse tipo de assunto é bem interessante para você aí, tá bom? Então veja, de 2 pulou para 6, de 6 pulou para 10, 10 pulou para 14, 14 para 18 e 18 para 22. Então, quando eu pulo aí, o que é que está acontecendo? Eu estou pulando de 4 em 4 números, não? Vê se não ficou legal aí, ó. O primeiro número aí, quando o primeiro termo, n igual a 1, aí eu sei que é 2, depois. O segundo é o 2, que é o anterior, mais 4, que vai dar 6. Aí depois, ó, o anterior, que é 6, mais 4, que vai dar 10. E o próximo é o anterior, que é 10, somou 4, vai dar 14. E o próximo, 14, somando com 4, vai dar 18. E a sequência? Pega o 18, soma com 4, vai dar 22. E aí, Ricardinho, está acontecendo que somar 4, pega o atual, somar 4 dá o posterior. Sempre vai acontecer isso. Então, qual é a expressão matemática, qual é a fórmula que eu vou usar? Letra A, bora analisar. N mais 1. Não, N mais 1 não. É como se fosse 2 mais 1, teria que dar 3 no segundo, deu 6. Não, não é N mais 1. B, N mais 4. O primeiro é 2. Se for 2 mais 4, dá 6. Opa, a letra B, legal. Mas vamos ver se bate na segunda. Se o N for 6, ó. 6 mais 4, 10. Bateu, olha. E o terceiro, se for 10. 10 mais 4, 14. Olha. Se for 14 mais 4, 18, deu o próximo. Se for o 18 mais 4, vai dar 22. Então, o Ricardo bateu em todas as situações. Se bateu em todas, isso quer dizer que o gabarito vai ser a letra B. Belezinha, galera? Então, N mais 4 é o número somado com 4, vai dar o próximo da sequência. Parabéns você que já disse letra B. Você é top demais, você é fera. Agora, anota aí direitinho essa questão, porque ela é importante para o seu raciocínio lógico. Exatamente. Vamos trabalhar muito com isso aqui. Olha a próxima. Parecida com o que a gente fez na aula do 8º ano aí, ó. Das bolinhas, né? Só que eu vou perguntar a representação algébrica. A seguir, estão representadas as 3 primeiras figuras na sequência. Figura 1, figura 2, figura 3. A figura 1, observa aí, ela vai ter, sim, ela tem umas expressões aí como gabarito, só que a figura 1 ela vai ter 3 bolinhas. A figura 2 vai ter 6 bolinhas. E a figura 3 vai ter 9 bolinhas. E eu tenho umas alternativas, que é letra A, 5n menos 2. Letra B, n ao quadrado mais 2. Letra C, n mais 2. E letra D, 3n. E aí? Qual delas? Veja, 3, 6, 9. Se eu substituir na letra A, no lugar de n, coloca 3, por exemplo. Coloca 1. Será que dá 3? Por que 1, professor? Porque é figura 1. 5 vezes 1, 5. Menos 2, 3. Bateu. Letra A. Se eu substituir por 2, 5 vezes 2, 10. Menos 2, 8. Aí não bateu. Ele lá, a figura 2 tem 6. Então já não é esse gabarito. Se eu substituir na letra C de casa, fica n mais 2. Se eu pegar a figura 1, n é 1. 1 mais 2, 3. Bateu. Mas se for a figura 2, 2 mais 2, 4. E deu 6 a figura 2. Está errado. Não bate. Mas a letra D bate. Bora ver se é. N igual a 3n. Quando eu digo 3n, 3n é o 3 está ao lado do n, está multiplicando. Então, 3 vezes o valor da figura. Então, quando eu digo 3n, eu estou dizendo o seguinte. 3 vezes a figura 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes a figura 2. 3 vezes 2, 6. Opa, bateu a primeira figura, bateu a segunda figura e a terceira figura. A figura 3, ó. 3 vezes 3, 9. Bateu todas, Ricardinho. Quando bate todas, é porque é o gabarito. É uma sequência padrão, é o padrão lógico que bateu aí a resposta final. Então, você sabe que 3, 6, 9 corresponde à figura 1. 3, figura 2, 6, figura 3, 9. Se eu botar n igual a 3n, eu consigo ter esse padrão e eu descubro qualquer uma. Por exemplo, se eu disser assim,
A figura 10, Ricardo, vai ter quantas bolinhas? Se n é igual a 3n, ó, eu falo 3 vezes 10 vai ter 30 bolinhas. Não precisa eu desenhar para poder descobrir. Eu apenas coloco 30 bolinhas. É automático. Então, quando a gente sabe a fórmula matemática, quando sabe a expressão algébrica, não precisa você ficar desenhando as bolinhas todinhas lá, não. Quando eu digo n igual a 3n, se n for 10, vai dar 3 vezes 10, vai dar 30, o gabarito da questão, tá bom? Mas vamos ver outro exemplo aí. Então, 3n é o gabarito dessa daí, e a gente vai ver outro exemplo. Qual a expressão representa o padrão da sequência descrita na figura? Aí agora, ele botou já os números, ele não, para poder a gente desenvolver. E aí tem assim, a figura 1 tem um quadradinho, a figura 2 tem 3 quadradinhos, a figura 3 tem 5 quadradinhos, a figura 4 tem 7 quadradinhos, já botou a quantidade ali embaixo, bonitinho, e a figura 5 tem 9 quadradinhos. E aí, etc, porque vai na sequência desenvolvendo. E agora eu vou deixar com vocês, que agora ninguém segura a gente, porque já aprendeu o padrão. E aí eu vou fazer uma pergunta em cima disso aí, ó. Lembrando, figura 1 tem um quadradinho, figura 2 tem 3 quadradinhos, figura 3 tem 5 quadradinhos, figura 4 tem 7 quadradinhos, figura 5 tem 9 quadradinhos. Aí a pergunta é, qual é a fórmula matemática, qual é a expressão algébrica que representa essa sequência? Eu quero que você pense comigo agora. Ó, será que a letra A, 3n menos 1? Será que a letra B, n mais 1? A letra C, 2n mais 1? Ou a letra D, 2n menos 1? Qual delas ela representa aí a expressão algébrica? Bora pensar um pouquinho. Se eu pegar a letra A, observa, é 3n menos 1. Se eu pegar a letra A. Aí, não dá. Porque se eu pegar 3n menos 1, eu vou pegar no lugar de n, colocar 1, fica 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Aí eu já vou pegar, eu botei aí na tela de vermelho, 2n menos 1, a letra C. A letra C é a que vai ser correspondente. Por que vai ser ela? Porque no lugar de, se eu botar no lugar de n 1, que é a primeira figura, fica 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Ó, a primeira figura tem um quadradinho, bateu. Lembrando que n é a numeração específica, a ordem, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E a quantidade de quadradinhos é o resultado da expressão, tá bom? Então, se eu tenho a figura 2, a figura 2 tem 3 quadradinhos. Se n for 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 1, 3. Então, bate, ó. Então, vamos fazer uma por uma para a gente analisar, ó. Se n for 1, vai dar 1, bate. Se n for 2, vai dar o 3, bate. Se n for 3, vai dar o número 5, também bate o gabarito, tá bom? Se n for 4, ó, for 5, for 6, eu vou substituindo os valores e vai bater todos eles com 2n mais 1. Então, veja que a expressão algébrica, ela está chegando sim. É um padrão, é uma fórmula matemática que define a sequência lógica. E você pode pegar a aula de lógica, de sequência lógica de Ricardinho, do 8º ano, também, lá na playlist do 8º ano, tem lá que o resultado vai ser um número, um valor numérico. Essa aula não é um número, vai ser uma expressão algébrica que representa todo o valor, tá bom? Bora ver a próxima aí para a gente desenvolver. Essa é legal. Essa aí eu quero que você até pense comigo, vou até ler com calma, que eu quero que vocês resolvam comigo. Ó, mantendo essa disposição, a expressão algébrica, que representa o número de pontos da figura de ordem n, e esse n pode ser 1, 2, 3, tal, tal. Aí ele tem, a primeira figura tem um ponto, a segunda figura tem 4 pontos que formam um quadrado, a terceira figura tem 9 pontos, que formam essa figura aí, com vários quadrados, e a quarta figura tem 16 pontos, que também forma outra figura com vários quadrados. Isso. Mas a pergunta é, qual é a expressão ali que eu vou substituir para obter o número de quadrados que eu quiser? Qualquer um. Então, veja, se eu pegar... Vamos começar pela mais simples, né? A letra A. A letra A, n mais 1. Será que n mais 1 bate? Ó, se eu pegar aqui a figura 1, sendo n, mais 1, 2. A figura 1 tem 2 pontinhos desses,
Não. Então já não é a letra A. Tá fora a letra A. A letra B, n menos 1. Bora voltar lá, né? N menos 1. Eu pego o n, que é 1, que é a figura 1, e tiro 1, fica 0. Tem 0 pontinho ali? Não, tem 1 pontinho. Então não é também. Bora ver outro. Letra C. 2n mais 1. 2n mais 1. Voltar aqui na tela, ó. 2 vezes a figura 1, 2, mais 1, 3. E não tem 3 pontinhos ali, só tem 1 pontinho. Então não é esse gabarito específico. Sobrou a letra D, que vai ser ela. Agora, por que vai ser ela? Porque é n vezes n. O número vezes ele mesmo. Ó, bora analisar aqui. Ó. Se eu colocar aqui. A figura 1 vezes 1, porque só tem um ponto. Ó, 1 vezes 1 dá 1. Bateu. Então, a figura 2 vezes ela mesma. 2 vezes 2. Deu 4 pontinhos. Bateu. Ó, a segunda tem 4. A figura 3 tem 3. Terceira posição, figura 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Bateu 9 pontinhos. E a figura 4 tem 4 pontinhos. Multiplicado por 4 dá 16. Então, veja que bateu. Eu vou botar o cálculo aqui para vocês observarem bem direitinho, tá bom? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1 dá 1. Tenho também 3 vezes 3, 9. Tá bom? A figura 3 vezes 3 dá 9. A figura 2 vezes 2 dá 4. A figura 1 vezes 1 dá 1. A figura 4 vezes 4 dá 16. E é top demais esse resultado, porque você consegue identificar um padrão lógico de resolver qualquer figura. Porque aí eu botei até o número 4. Mas se eu perguntar para você aí, a figura 10 tem quantos pontinhos? Através dessa fórmula, desse padrão, eu consigo descobrir. A figura 10, se a fórmula é n vezes n, é 10 vezes 10, vai ter 100 pontinhos. Professor, e se for a figura 20? Vai ser 20 vezes 20, 400 pontinhos. Então, não precisa você desenhar toda a figura. Você sabendo o padrão, sabendo a fórmula, você consegue já descobrir quantos pontinhos você desenvolve ao todo, numa boa, sem problema algum. Tá bom? Olha o exemplo dos palitos, que sempre a gente vê aí. Exemplo de palitos. Como é que a gente desenvolve palitos? Indique a expressão que representa o número de palitos necessários para se formar uma fileira com n palitos. Veja. A figura 1 tem 4 palitos. Analise direitinho aí. A figura 2 tem 7 palitos. Porque o do meio, ele serve como parede para o primeiro e para o segundo. Ele é comum. Ele está nos dois ao mesmo tempo. A figura 3, ele tem 10 palitos. Porque os dois do meio aí servem como parede também para os dois. E aí a pergunta é, qual é a expressão matemática, qual é a fórmula matemática que eu vou descobrir aí o valor da quantidade de palitos que tem em cada elemento. Veja, preste atenção. Se ele deu a numeração da figura, figura 1, 2, 3. Se ele deu o número de palitos, se ele não desse, você ia contar. Já que ele deu, você vai pegar as fórmulas individualmente aí, A, B, C, D, e no lugar de N, colocar o valor correspondente da numeração. Se eu tenho a figura 1, aí N é igual a 1. Se eu tenho a figura 2, o N vai ser igual a 2. Se eu tenho a figura 3, o N vai ser igual ao 3. E aí como é que fica? Letra A, 2N mais 2. Se a figura 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Bateu, ó. Na figura 2, o N é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. E aí está dizendo que a figura 2 é 7 palitos. Então não pode ser. Está fora. A letra A não pode ser o gabarito dessa questão. Antes de a gente colocar na tela aí a resolução, eu estou explicando o que você tem que fazer para poder desenvolver. Tá bom? Vai pensando aí qual seria o gabarito. Letra A já não é. Letra A está fora. Não é a letra A. A letra B. 2N mais 3. A figura 1, N tem que ser 1. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Está dizendo ali que é 4 palitos. Está fora também. Não pode ser. Agora a letra C. 3N mais 1. No lugar de N, coloca o número 1. Então, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Bateu, ó. 3N mais 1 bateu. 4 palitos. A figura 2. 3 vezes 2, 6. N é igual a 2. Mais 1, 7. A figura 3. 3N mais 2 de novo. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Eita. Quer dizer,
mais 1, 10, que é a letra D, que é 2, né? 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Bateu a letra C. Bora ver o cálculo dela, como é que fica. 3n mais 1, já que é ele o gabarito. No lugar de n, coloca o número 1. Então, fica 3 vezes 1, 3, mais 1, ó, 4. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E aí a sequência você vai descobrindo. Eu vou voltar aqui numa outra visão aqui da figura que eu coloquei inicialmente para vocês terem a visão do que teve antes e agora, para perceber a sequência lógica. Antes que eu coloque outro exemplo. Comecinho da aula. A gente viu essa figura aqui, ó. Preste atenção à tua visão do começo da aula para agora. Recapitula aí, revisa tudo aí. Eu tinha uma sequência lógica de 2, 6, 10, 14, 18, 22. Isso era uma sequência lógica que eu tinha. E eu tinha que descobrir uma fórmula matemática, tá certo? Que identificasse essa sequência lógica. E aí você viu que de 2 para 6 aumentou 4, de 6 para 10 aumentou 4, de 10 para 14 aumentou 4, 14 para 18 aumentou 4, ó, observa, e 18 para 22 aumentou 4. Então, por isso que eu pego, ó, a primeira tinha 2, a segunda é 2 mais 4 dá 6, ó, a terceira 6 mais 4 deu 10, a outra deu 10 mais 4, 14, e aí, ó, 14 mais 4, 18, e aí 18 mais 4, 22, e se eu quiser saber o próximo, seria 22 mais 4, 26. Mas não precisa. Qual é o padrão que existe aí? É o n mais 4, é o número atual somando o número 4. E aí o gabarito, por isso que foi esse. Vê se clareou um pouco mais a tua mente depois que você enxergou essa sequência de exemplos que a gente fez até agora. E eu voltei para esse exemplo número 1. Vocês viram que ficou mais fácil de entender, mais tranquilo aí a resolução. Essa outra figura, lembra aí, ó. A figura 1 tem 3, né? A gente vai ver aí, ó. Tem 3 bolinhas. Você vai contar e vai colocar aí 3 bolinhas, exatamente. A figura 2, eu tenho 6 bolinhas. E a figura 3 eu tenho 9 bolinhas. E eu queria saber qual é a fórmula matemática que eu vou conseguir desenvolver aí. Veja, a fórmula que a gente testou quando eu falei no começo da aula, cada uma das fórmulas aí, cada um dos elementos. E a única que bateu foi o 3n. Por que 3n, Ricardinho? Porque se eu pegar a figura 1, no lugar de n, presta atenção nisso que eu vou falar agora. No lugar de n aqui, ó, esse valor de n aqui, eu substituir pelo número 1, aí vai ficar 3 vezes 1, 3. A figura 1 tem 3 bolinhas. Se eu substituir esse n pelo número 2, aí vai ficar 3 vezes 2, 6. A figura 2 tem 6 bolinhas. Se eu substituir o n por 3, vai ficar 3 vezes 3, 9. Tem 9 bolinhas. Então, se bater o padrão em todos, é porque o gabarito está corretíssimo, tá bom? Lembra disso. Também a gente vai observar agora com pontinhos, ó, montando a sequência de, digamos assim, L ao contrário, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho aí um pontinho, a figura 1 tem um pontinho, a figura 2 tem 3 pontinhos, a figura 3 tem 5 pontinhos, a figura 4 tem 7 pontinhos, a figura 5 tem 9 pontinhos. Então, observa que a sequência de números que tem aí corresponde à quantidade de pontinhos que existe. Aí eu coloquei para vocês as fórmulas que poderia ser qualquer uma dessas. Fui testando aí na aula qual seria deles. Como é que testa, professor? Figura 1 no lugar de n coloca 1. Figura 2 no lugar de n coloca 2 em cada um deles. Figura 3 no lugar de n coloca 3. Se bater o padrão em todos é porque está correto. Aí eu peguei esse 2n menos 1. 2n menos 1. Se a figura 1, n é igual a 1. Então fica 2 vezes 1, 2 menos 1. E aí vai dar a resposta 1. Então veja que a figura 1 tem um quadradinho. A figura 2, eu tenho 2n menos 1. Só que n agora vale 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E a figura 3? Ó, eu tenho, no lugar de n, colocar 3. Lembra disso? Isso aí, 2n menos 1 é a letra D aí do gabarito. Então, no lugar de n, coloquei 3. Fica 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. E se eu pegar outra, ó, substituir nos outros, ó, 2 vezes 5, a figura 5, menos 1, dá 9. Se eu botar no lugar de 4, vai dar 7 também, que é o valor dali. Porque 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, veja que 2n
Eu botei mais um, mas é menos um a letra D ali. Lá em cima, tá em cima do intérprete ali, ó. Menos um. E aí esse é o gabarito que a gente vai abordar aí a letra D como solução. Exatamente. Então observa que a sequência lógica é dessa maneira. Também a gente viu essa questão aí de quadradinhos, que é onde eu queria detalhar para vocês essa daí, que até eu pedi para vocês observarem um pouco mais. A figura 1 tem um pontinho. Ele botou quadradinho só para você enxergar mais figuras, né? Ele que eu digo é o professor Ricardinho, né? Quando coloca uma quadradinha para você chegar mais figuras, mas o foco aí é o número de pontinhos que tem. Se o quadradinho só tem um pontinho, eu posso colocar esse elemento em si. Então, observa, tem 1 vezes 1, a letra D aí, N vezes N. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Ô professor, esse 1 é da onde? A figura 1 vezes 1 dá 1, a figura 2 vezes 2 dá 4, a figura 3 vezes 3 dá 9, a figura 4 vezes 4 dá 16. A dos palitos que a gente fez por último foi a sequência que a gente trabalhou aqui. Não é isso, Nádia? Hoje a gente trabalhou a parte sequência lógica envolvendo a parte algébrica, não é isso aí? Quando a gente fala de letras para essa turma, eles ficam com medo, né? De não saber identificar que valor tem essa letra. Mas sequência é uma coisa simples, né? Você só precisa ter o padrão. Teve o padrão, tá tranquilo. Isso aí, galera. Obrigado por tudo. Ó. Cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Tchau!